A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu quero ler para vocês Apocalipse 6, que diz assim: fala sobre os quatro cavaleiros que saíram para cavalgar na terra. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos sete selos, e ouvi do quatro seres vivos dizer com voz forte, como barulho de um trovão, e disse: venha. E olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco que dera uma coroa de rei. Ele saiu vencedor e conquistando. Primeira coisa, tinha quatro cavaleiros, tinha quatro seres vivos que são noutra tradução de outra Bíblia fala, tinha quatro cavalos, animais, quer dizer, tinha quatro animais. Esses quatro animais que vocês estão vendo é o primeiro branco, segundo vermelho, terceiro preto e quarto amarelo. São os quatro animais que eu vou acabar de ler para vocês. E esse branco que eu acabei de ler, que disse assim, o branco que é o primeiro eu vou ler de novo para vocês entenderem. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos sete selos, e eu vi quatro seres vivos dizer com voz forte, com barulho de um trovão: venha. O quatro dos animais falou para o cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro aqui representa Jesus. Mas na verdade, só representa Jesus. Esse cordeiro aqui não é Jesus. Esse cordeiro aqui é o Eu Sou. Se vocês não sabem, quem morreu na cruz não foi Jesus, foi Eu Sou. Eu sou o que fez todas as coisas. E eu olhei e vi um cavalo branco, o cavaleiro estava com arco, e foi dado uma coroa de rei. O cavalo branco é um rei na terra, e ele é o Eu Sou na terra, e ele é rei. E foi dado um arco para sair conquistando. O cavalo branco não vai lutar contra o cavalo preto, amarelo, vermelho não, mas ele vai vencer os três obstáculos que eles colocaram. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. A saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra no mundo, ao fim de pessoas matassem umas outras. E ele recebeu uma grande espada. Esse cavalo vermelho representa o comunismo. O comunismo fazendo guerra no mundo através do comunismo. E saiu o cavalo vermelho, falei. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. E olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. O cavalo preto representa a morte. E esse cavalo preto estava com a balança na mão. Ele estava fazendo uma balança das pessoas que estavam na terra para matar. Tipo assim, como é que foi a pessoa na vida toda? Ele estava com a balança para medir, para falar se essa pessoa foi desse jeito na vida toda, ela não foi boa para comigo ou foi para com Deus. Então eu tô com a balança na mão para medir, para justificar a pessoa ou não, e para matar. Cavalo preto é o cavalo da morte. E o cordeiro quebrou o terceiro selo, e eu vi o terceiro selo dizer: venha. E eu vi um cavalo preto. Aí falei: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham. Ouvi o que parecia ser uma voz que tinha do meio dos quatro seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham. O que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 kg, virar a página, de cevada custa a mesma coisa. E não mistura a água do vinho, nem falsifica o azeite. Aqui está falando sobre no cavalo preto, etc. Todos os cavalos vai ter, pessoas vão comprar mais. Vocês vão ver falando coronavírus aqui. Pessoas vão comprar mais. Vai falar assim: vai ser corrompeu o azeite. Você comprou o vinho, porque muitas pessoas estão comprando, então eles estão colocando água no vinho, azeite. A Bíblia fala aqui, tá falando aqui, não misture, não misture a água no vinho, não falsifique o azeite.
nas compras das pessoas, eles estão falando assim, não falsifica o azeite, não colocar água no vinho, ou seja, deixa a comida como está. E no coronavírus, que é o cavalo amarelo, que eu vou ler para vocês agora, as epidemias, tem a ver com o cavalo amarelo, também tem isso, as pessoas vão comprar mais, vai ter mais pessoas comprando. Olhei e vi um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos seguia. Eles viram poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças, animais selvagens. Solta aí. O quarto animal é o cavalo amarelo, que é a pandemia, que é o cavalo que traz pandemia, epidemia, doenças, dengue, ebola, traz coronavírus. Como está acontecendo isso agora? Esse cavalo trouxe o coronavírus. Mas a boa notícia é que o cavalo branco saiu para vencer e conquistar. O cavalo branco é um rei que comprou o mundo todo, comprou cada nação, o mundo, conquistou o mundo e ainda por cima ele venceu o cavalo vermelho, venceu nas guerras, um cavalo vermelho, venceu coração à morte as pessoas, o cavalo preto, e venceu o coração às epidemias, orando, clamando a Deus. Esse cavaleiro é Eu Sou. Eu Sou é o cavalo branco. E ele venceu o cavalo amarelo da pandemia. O coronavírus saiu da terra porque o cavalo branco clamou a Deus e orou e trabalhou para que isso acontecesse. Aí você deve estar me perguntando, mas os 4 seres vivos que falou vem e vê, falou com voz de trovão, eles são cavalos maus? Não, é só um cavalo, são seres vivos no caso, não é cavalo, eu falei cavalo, que são os animais, que são os cavalos, os 4 cavalos. Esses 4 cavalos são, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver quantos minutos, será que 40? Os 4 cavalos, agora deu pane. Os 4 cavalos, eles são, os 4 cavalos, os 3 cavalos, tirando o branco, que é o rei, que é Eu Sou o rei da terra. Não é Jesus, Jesus representa Jesus também, mas não é Jesus. A verdadeira interpretação, não entendimento, interpretação do texto é essa. Eu Sou é o cavalo branco. E ele saiu para ganhar dos 3 cavalos, do preto, que é a morte, ganhou do preto, que é a morte, ganhou do vermelho, que é comunismo, e ganhou do amarelo, que é pandemias e epidemias. Os 4 cavalos são ministros de Deus, os seres vivos, os animais, que falou no começo, quando falou, são ministros de Deus na terra. Eles são ministros de Deus. E mas ele representa a morte, o comunismo, não é que representa, é que entrou no lugar para batalhar, só para batalhar, a fim de ter sinais na terra para que Jesus voltasse. Outra coisa, quem morreu foi Eu Sou na cruz, e quem morreu na cruz foi Eu Sou, não foi Jesus. E quem vai voltar não é Jesus, quem vai voltar é Eu Sou. E Jesus representa Eu Sou na terra, que ele veio como um homem. E Eu Sou já era homem antes mesmo de ele virar homem. Ele sempre foi homem. Só que estava como espírito no céu, mas ele virou homem na terra como carne. E ele era homem no céu, mas em espírito. Agora ele é homem na terra, Eu Sou, e em carne. Para quem não sabe, quem eu sou, sou eu. Então eu tenho propriedade para falar isso, e autoridade. Então, deixa eu pensar.
Então Jesus não vai voltar. Quem vai voltar é eu sou. Só que ele fala Jesus porque eu sou. Paulo falou: esse Deus que vocês falam que é o Deus desconhecido, eu conheço, ele é Jesus. Só que ele falou Jesus, só que não era Jesus, ele representa Jesus. Porque ele é aí tinha uma placa escrita assim no chão, assim, falando assim, ao Deus desconhecido. Quando Paulo foi pregar para um povo diferente. Ao Deus desconhecido. Que Deus desconhecido é esse? É eu sou. Jesus não é o Deus desconhecido. Jesus representa o Deus desconhecido na terra. E eu era Paulo também. E eu queria dizer para vocês o seguinte. O cavaleiro primeiro eu sou. Os três últimos é os que vai trazer juízo sobre a terra. E está acontecendo isso em 2020. Isso é sinais que Jesus vai voltar. Que a terra tem que tremer muito para as pessoas acordar, porque as pessoas ficam no sono profundo. Que nem as 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes, elas todas dormiram. Mas aquela que tinha azeite, tinha buscado Deus durante sua vida, conseguiu escapar. Porque na volta de Jesus, não vai adiantar orar na hora. Vai adiantar, só adianta se você buscar antes. Eu falo Jesus porque a Bíblia fala Jesus, que representa o sol. Na volta de eu sou não adianta. Na volta de eu sou não adianta orar na hora. Só vai ter que orar depois. Não adianta orar na hora que Jesus voltou, tá voltando, não adianta ver os sinais, a lua se apagará, o sol escurecerá, a luz ficará vermelha ou negra. Aí vai aparecer os sinais que Jesus está voltando, ou eu sou no caso. Aí não adianta, já tem sinais que ele vai voltando, então eu vou buscar Deus. Não adianta mais. O que estiver no telhado não suba, não desça para fazer nada. O que estiver no campo não volta para trás. Ou seja, é uma parábola assim. Ou seja, não faça mais nada, fica como está, só fique na vigilância. E não tem como vigiar se você não tem azeite, não tem a palavra, não tem oração junto com você. Deus quer que vocês orem e leiam a palavra e façam o jejum.